Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a essa série de vídeos, onde eu vou compartilhar com vocês tudo sobre o Calm Gut, suplemento alimentar voltado para a saúde intestinal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Thalita Toso, sou nutricionista clínica funcional há mais de 15 anos, especialista em saúde intestinal e desenvolvedora do Calm Gut. Então, ao longo dessa série de vídeos, eu quero compartilhar com você a composição do produto, os benefícios, indicações, contraindicações, falar um pouquinho mais sobre cada um dos componentes, como que ele pode beneficiar a sua saúde, tanto intestinal como a saúde do seu corpo como um todo. E nesse primeiro vídeo, então, a gente precisa entender alguns conceitos básicos para que você entenda depois o real propósito do suplemento. O primeiro conceito é você entender o porquê que o nosso corpo adoece. Existem alguns fatores principais que eu elenquei aqui, que são quatro. O primeiro deles é a carência de nutrientes. Então, ao longo da vida, você vai tendo uma alimentação que não supre totalmente a necessidade de nutrientes que o seu corpo precisa, e essa carência nutricional vai diminuindo a função dos seus órgãos, porque pensa o seguinte, todos os seus órgãos, células, sistemas, eles são dependentes de nutriente para poder funcionar. Se falta algum nutriente, ele já vai começando a diminuir a sua função. Aquela renovação celular já não acontece de uma forma correta. E isso, ao longo dos anos, vai sim propiciando a um desenvolvimento de doenças. Então, primeiro o órgão ele começa a funcionar de uma forma mais lenta, não na sua plenitude, e ao longo dos anos ele pode então ir de fato adoecendo e você desenvolver um problema, uma doença de fato naquele órgão ou naquele sistema. Um segundo motivo é o estresse, fatores psicoemocionais. Então, hoje a gente já sabe que sim, tem toda uma repercussão. O estresse, correria do dia a dia, você não conseguir dormir direito, preocupações, traumas, fatores psicoemocionais mesmo, eles podem somatizar e gerar desequilíbrios no seu organismo também. Existe também uma ligação muito forte do nosso cérebro com o nosso intestino. Então, todos esses fatores de estresse, de emoções que acabam somatizando também no nosso intestino, podem piorar a nossa saúde intestinal e gerar desequilíbrios nesse sistema também. Assim como a gente já sabe que problemas que acontecem no intestino também podem piorar a nossa saúde mental e emocional. Então, esses dois órgãos estão intimamente ligados. Um terceiro motivo que eu vejo é a exposição do nosso corpo a toxinas. Então, hoje, o nosso mundo está mais poluído. Por quê? Agricultura cheia de agrotóxico, alimentos ultraprocessados. Então, infelizmente, o nosso alimento ele está sim mais contaminado por tudo isso. Então, por mais que a gente se esforce para se alimentar de forma saudável, comer frutas, verduras, legumes, alimentos naturais, mesmo os alimentos naturais, a gente acaba tendo esse fator negativo que é o uso de agrotóxicos, de substâncias químicas que a gente acaba expondo o nosso organismo. Fora a questão dos industrializados, dos ultraprocessados, que infelizmente ainda são muito comuns na casa das pessoas. Então, aquela busca pela praticidade, por algo mais prático, mais rápido e tudo mais, acaba expondo o seu organismo a substâncias químicas, corantes, adoçantes artificiais, aromatizantes, coisas que vão entrando ali no nosso organismo e que vão sobrecarregando esse sistema. É lógico que o nosso corpo ele tem um sistema de detoxificação. Então, o nosso fígado faz isso, o nosso rim, o nosso intestino. Só que quando a exposição a toxinas é muito maior do que esse processo de detoxificação, então o corpo ele começa também a ficar debilitado por conta disso e a gente pode, então, gerar sim um dano celular, esse dano celular diminuir a função do órgão e também levar a um adoecimento de algum órgão ou sistema do nosso corpo. E por fim, o quarto motivo são alterações no sistema gastrointestinal. Então, se eu começo a ter ali problemas digestivos, problemas intestinais, como uma disbiose intestinal, então um desequilíbrio ali das bactérias que moram no seu intestino, tudo isso vai gerando um quadro mais inflamatório, então aquele ambiente intestinal ele vai ficando desfavorável. Então, quando eu tenho um desequilíbrio entre esses micro-organismos que vivem ali no meu intestino, por conta de substâncias químicas que estão chegando, por conta de medicações que muitas vezes as pessoas acabam tendo que tomar, antibiótico, anti-inflamatório, inibidores da acidez gástrica, enfim, várias medicações também prejudicam. Bebida alcoólica, o próprio estresse também desequilibra a nossa microbiota intestinal, sedentarismo, sono irregular, e todos esses fatores somados, exposição a toxinas, carência de nutrientes,
Fatores psicoemocionais, estresse e a disbiose, eles vão culminar num problema incomum que muitas pessoas vêm enfrentando, que é o que a gente chama de leaky gut ou de intestino hiperpermeável. Então, tudo isso vai afetar a parede do nosso intestino. E a parede do nosso intestino é algo precioso que a gente tem ali no nosso organismo. Por quê? Porque é através da parede intestinal que a gente consegue barrar a entrada de substâncias ruins para dentro do nosso corpo, e é através dessa parede que a gente faz a absorção dos nossos nutrientes. Então, se eu tenho um dano na parede intestinal, eu vou piorar ainda mais aquele quadro de carência nutricional e piorar ainda mais a exposição do meu corpo a essas toxinas e substâncias ruins. E a imunidade também começa a ficar comprometida. Por quê? Porque logo abaixo da sua parede intestinal moram 80% das células do seu sistema imune. E elas estão justamente ali, logo abaixo da barreira intestinal, para te defender, para detectar a entrada de coisas ruins, ou se aquilo é bom, elas deixam passar. E tudo aquilo que é ruim, elas vão então atacar. E esse ataque gera um processo inflamatório. Então, elas geram uma inflamação como se fosse um sinal de alarme, para avisar outras partes do seu corpo de que algo ruim está chegando. Então, aquela inflamação, ela começa ali abaixo da parede intestinal, ou na parede do intestino, mas, de repente, aquela inflamação se torna crônica, sistêmica, porque ela vai tentando avisar outras partes do seu corpo que algo ruim está chegando. Então, essa inflamação crônica, muitas vezes, ela acontece de forma silenciosa ao longo de muitos e muitos anos. Então, o corpo ele vai sofrendo esse processo inflamatório e ao longo dos anos, então, essa inflamação vai aumentando o estresse oxidativo, aumentando a produção de radicais livres, e isso vai danificando as suas células, levando a uma diminuição da função dos seus órgãos e, ao decorrer do tempo, ao desenvolvimento de alguma doença, alguma patologia. Então, você pode desenvolver ansiedade, depressão, dificuldade de concentração, de memória, uma fadiga extrema. A gente pode desenvolver alterações na tireoide, um hipotireoidismo, uma tireoidite Hashimoto. Eu posso começar a engordar, gerar mais gordura no fígado. Eu posso piorar minha saúde óssea, minha saúde muscular, ter mais dores articulares, dores musculares, além de sintomas que muitas pessoas consideram comuns, como enxaqueca, rinite, acne, melasma, alguma dermatite. Então você começa também a ter mais alergias, mais sensibilidades alimentares, porque você está ali com a parede do seu intestino toda cheia de buraquinhos, exposta a tudo aquilo que é ruim, que não deveria passar para dentro do seu corpo. Então, essas são as bases do adoecimento do nosso corpo. Então, quando a gente deseja buscar saúde, é aqui que a gente deve focar. Melhorando, então, o nosso aporte nutricional, se alimentando de uma forma mais saudável, com alimentos diversificados, coloridos, nutritivos, comida de verdade. Procurar sempre os orgânicos, sempre que possível. A gente sabe que sim, existem algumas limitações, mas sempre que possível, porque dessa forma você vai estar expondo o seu organismo a uma menor quantidade de química, de agrotóxicos. Cuidar desses fatores psicoemocionais, então dar atenção para isso. Incluir na sua rotina atividades que te desestressem. Então, não só viver para trabalhar, porque uma hora a conta vai chegar disso tudo. Então, eu sei que é complicado muitas vezes a gente colocar isso, mas a gente precisa sim adotar na nossa rotina práticas que nos acalmem, que nos tranquilizem. Se a gente tem algumas feridas emocionais, questões que a gente precisa trabalhar, buscar por tratamento psicológico, para a gente organizar essas questões dentro da gente, porque isso vai ser muito importante para a melhora da sua saúde. Expor o nosso corpo a uma menor quantidade de toxinas possíveis, então buscar sempre tudo aquilo que é mais natural, evitar os alimentos ultraprocessados, porque dessa forma você vai estar colocando menos química para dentro do seu organismo. E cuidar da sua saúde intestinal. E como que a gente cuida da nossa microbiota para não desenvolver um quadro de disbiose? Fazendo tudo isso, cuidando da nossa alimentação, do nosso estilo de vida. É lógico que tem pessoas que acabam gerando algum desequilíbrio mais grave no intestino por outros fatores. Muitas vezes pegou ali uma gastroenterite, expôs o seu organismo a alguma bactéria mais patogênica e aquilo gerou um desequilíbrio. Mas muito do que gera desequilíbrio, desbiose no intestino, são fatores acumulados ao longo de toda uma vida, pelo uso de antibióticos de forma desnecessária, por uma alimentação ruim, por estresse, por toxinas, por tudo isso. Então, a gente precisa cuidar desse nosso ambiente intestinal para melhorar a qualidade da nossa microbiota. Uma vez que eu cuido desses fatores, eu também vou estar protegendo a parede do meu intestino, porque
Existem vários agressores dessa parede intestinal. Então, tudo isso que eu já coloquei aqui, mas eu também gostaria de frisar sobre a questão do glúten. Então, hoje a gente já sabe que o excesso de consumo de farinha de trigo, ele causa assim o aumento da permeabilidade intestinal também. Então, a parede do intestino ela vai ficando com mais buraquinhos, com mais espaço entre as células, e isso vai permitindo a passagem de toxinas, de agentes estranhos ali para dentro do seu corpo, sendo gatilho ali para a inflamação e para o desenvolvimento de doenças. Então a gente tem que cuidar muito com bebida alcoólica, com excesso de farinha de trigo, com os produtos industrializados, com o estresse, com tudo isso que eu já coloquei aqui para proteger a parede do nosso intestino. E o Calm Gut, ele é um suplemento alimentar que veio com uma proposta justamente para melhorar a barreira intestinal. Então, dentro do produto a gente tem componentes que vão atuar nutrindo essa parede intestinal para que a gente repare e reconstrua essa parede, e também vão atuar ali na melhora da microbiota intestinal, melhorando esse ambiente, essas bactérias que moram ali no seu intestino. E tem também o magnésio na composição, que atua muito na síntese de neurotransmissores do bem-estar. Então, formando mais serotonina, GABA, que é um neurotransmissor do relaxamento também, melatonina, para ajudar também nesse equilíbrio emocional. Então, o magnésio ele traz esse benefício tanto de melhora da saúde intestinal, como melhora de fatores psicoemocionais também. Então, ao longo dos próximos vídeos, eu vou destrinchar mais sobre a composição do produto, mas por hora eu queria que você entendesse o porquê que o nosso corpo adoece, para que você guarde essa informação para sempre com você, porque se você busca saúde e qualidade de vida, é nesses 4 pontos que você precisa atuar. E entender, então, o propósito do suplemento que veio justamente para isso. Reparar a barreira intestinal, ajudar você na melhora da qualidade da sua microbiota e na melhora de neurotransmissores do bem-estar. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!